turma do bem, tudo tranquilo? Espero que sim, faz tempo que a gente não faz vídeo. Sim, estamos vivos! Fica pra quem pergunta aí se a gente tá bem de saúde, estamos bem, tá? É que tem muita correria e acaba não dando tempo de fazer vídeo toda hora. Aliás, a minha admiração por quem mantém canais aí no YouTube, isso dá muito trabalho. Nossa rotina aqui é criar peixe. E hoje a gente tá com visitas ilustres, estamos aqui tomando um café, era dia de biometria. Nós tínhamos aqui uma qualificação razoável de mão de obra aí para mais ou menos, né? Galera da Epagre, Lu, do Senar. Luciano do Senar, Silvano da Epagre e Bruno da Epagre. Bruno é pesquisador de genética, o Silvano é especialista em qualidade de água. São doutores, tá, gente? E hoje eles estavam tarrafiando. E o Silvano é engenheiro ambiental. Enfim, hoje era dia de biometria, o RT, né? Sempre confundo. UTR? O RT. Unidade de referência. E aí nós somos aqui uma unidade de referência para a Epagre com relação a 2 tanques, que tem a genética da Epagre. E era dia de visita também do Senar, que também faz visitas periódicas aqui na propriedade. Juntamos todos para tomar café. Ah, não, trabalharam tudo. Tem vídeo, a prova de que trabalharam. Mas enfim, várias pessoas já perguntaram sobre isso lá no canal, da necessidade ou da frequência da biometria, né? E o quanto isso impacta ou é importante para a criação de peixe. É muito importante, a gente aqui faz quinzenalmente e em determinados momentos eu acho até que tinha que fazer mais. A gente fez uma biometria tão ruim, não na anterior, mas na outra. Não, foi na anterior. A última. Que eu fiquei 15 dias com isso na cabeça, me atormentando, doido para esperar um dia de sol e poder fazer de novo. Então é muito importante, porque é a partir da biometria que a gente consegue recalcular quanto de ração vai oferecer, se a ração que a gente ofereceu até ali gerou ou não peso de peixe, se o peixe desenvolveu ou não, se está uniforme. Isso tudo vai também indicar, por exemplo, oxe, não converteu, se tem algum outro problema de água. Então, além das análises de água que o Silvano também sempre repete, a gente faz aqui por conta também. Então, a biometria é extremamente importante. Luciano, se quiser falar das suas experiências por aí também, com relação à biometria ou da importância dela. Né? Não, acho que, como o senhor comentou, fazer esse, independente do período, do tamanho do peixe ou da temperatura, da fase do desenvolvimento do peixe, tem que vir fazendo esse acompanhamento para a gente ter, né, como o senhor falou, as referências não fictícias, mas sim reais, se cresceu, se não cresceu, o quanto a gente pode alimentar, o quanto não, né? Além de, como o senhor, a gente sempre usa e usa em outros casos, não é que a gente está aqui, mas é fazer as medições diárias de temperatura, de oxigênio, para saber se lá, a gente estava conversando antes, vendo os dados aqui, se teve um bom desempenho de crescimento diário, de conversão alimentar, né, para a gente poder fazer esses cálculos. Que sem as informações de coleta reais no viveiro, a gente não tem como ter esses números, né? Uhum. Uma pergunta que tu estava aqui falando, eu lembrando, Silvano, que é especialista em água, né? Tu já teve algum caso que eu já ouvi, não de ti, né, mas de outros produtores, algum caso assim, poxa, o peixe tem um bom comportamento, né, tá ativo, eu jogo comida, ele come, mas chegou na conversão, nada de resultado. Tu já teve algum caso desse que estava diretamente relacionado à qualidade da água? É assim, ó, o peixe vive na água. Então, quanto melhor a qualidade de água, melhor a conversão alimentar. Então, a ingestão de alimento do peixe está relacionada à qualidade da água, que é oxigênio e temperatura, e ao estresse do peixe. Então, se à noite o oxigênio cai muito, ele fica estressado o dia todo, então você alimenta, ele consegue às vezes ingerir, mas não consegue converter em ganho de peso. Então, a conversão alimentar do peixe está diretamente relacionado ao manejo de qualidade de água. Sempre, né? Sempre. E pro Bruno, já que a especialidade dele é genética, essas questões, a gente foi numa como é que chama? Dia de campo, né? Que aconteceu semana passada na Epagre, que eu achei riquíssimo de informações. Inclusive eu quero fazer um vídeo, eu tenho uns folders separados ali. Um vídeo especial. Especial sobre isso, inclusive para convidar as pessoas, os inscritos do nosso canal, para acessar as plataformas digitais da Epagre, em especial, óbvio, quem nos acompanha é que mexe com peixe, né? Em especial para quem mexe com peixe,
que eu próprio de entrar na plataforma ainda não fiz. Eu quero olhar lá tudo e tal, para fazer o nosso vídeo e falar sobre isso, né? Para as pessoas acessarem, abastecer lá de informação, porque esse tipo de informação é que vai enriquecendo aqui a produção, né? Mas com relação à genética, Bruno, a última tenda era tua, lá para mim, né? Aham. Lá no dia eu tinha duas matrizes lindíssimas lá, né? De quanto tinha aquele peixe já? Uns 2 quilos? Não dava tanto, dava 1 quilo e... acho que 1,2 kg, 1,4 kg, essa faixa. Então o Bruno que faz o desenvolvimento, o melhoramento genético lá na Ipagre, que depois essas matrizes que ele desenvolve lá são vendidas ou distribuídas aí entre os produtores de alevinos, que vão pegar elas e vão fazer os cruzamentos para que a gente tenha a oferta de alevino na região para comprar um alevino que tem já uma condição de adaptação mais adequada para o nosso clima, em especial no teu caso, Bruno, tu estás buscando desenvolver o melhoramento de conversão alimentar e de clima, né? Não de aproveitamento de carcaça. Não, quanto mais características que a gente consegue inserir num programa de melhoramento genético, melhor. Mas tem um custo, tem uma dificuldade. Hoje nossa seleção não é para conversão, é para crescimento. Para crescimento, mas levando em consideração a questão climática e regional nossa, né? Então a nossa seleção ela se passa num período que pega também o inverno, de crescimento nesse período de inverno, onde a temperatura média durante o período de crescimento, de seleção, é uma temperatura média mais baixa, sempre fica numa média, pega picos quentes, né, em fevereiro, mas pega épocas frias também. Então a seleção vai terminar lá em outubro, onde uma média de crescimento vai ser em torno de 20 a 22 graus. Então selecionando um peixe nessa condição, tu seleciona um animal mais adaptado a essa condição, que é o que a gente tem visto depois de 4 gerações, um peixe que tem melhor crescimento tanto em temperaturas ótimas para tilápia, que giram em torno de 26, 28, como uma temperatura que a gente chama de subótima, né? 20, 22. Porque quando se fala de frio, não faz milagre, tem o limite da espécie. A tilápia, temperaturas às vezes no inverno que chegam a 12, 13, 14 graus, a tilápia sobrevive, mas ela não vai ter um desempenho, um crescimento. Então não faz milagre, mas em temperaturas subótimas, né, que é essa época que a gente está agora e também no final do inverno, né, início da primavera e no final de outono, início do inverno, é comum essas temperaturas de 20 a 22 graus e daí é um peixe bem adaptado a essa condição. E tem boa atividade também. Um peixe com uma boa atividade durante o período de inverno, né, quando a água está fria, quer dizer que um peixe ele se sente confortável também naquela temperatura. Em teoria é um peixe que está mais confortável naquela temperatura. Pode não ter grande crescimento, mas não está tão estressado, vamos dizer assim. Confortável. A temperatura média da África, não é? Do Nilo, né? A tilápia africana, né? De um modo geral. Tem umas regiões, mas tilápia do Nilo está nessa região mais tropical. A temperatura média dela lá, tu tens conhecimento? Eu sei que fica na região mais tropical, então tá nessa faixa de temperatura mais de 26 a 30 graus. Então ela provavelmente no habitat natural ela desova, engorda... Essa é a temperatura ideal dela. Mas curiosamente, ela eu não sei se é mais, mas ela é muito produzida em zonas subtropicais, tanto no Brasil, né, Paraná é o maior produtor, Santa Catarina é o 4º produtor de tilápia, e na China também Vietnã também? Mas na China, que é o maior produtor de tilápia do mundo, ela está numa região também, a região se concentra mais na região subtropical da China. Curiosamente, é um peixe tropical, mas mais produzido. Para produção, rústico, né? Porque apesar de ter um bom desenvolvimento numa faixa de temperatura, ela é muito rústica, né? Suporta, não para bom desempenho, mas suporta até chegar a níveis de oxigênio baixos, sem morrer imediatamente,
como suporta temperaturas mais elevadas também, né? Mas enfim, acho que era só trocar uma ideia, o vídeo já tá grande, que a Sami já tá melhor que eu. Já! E é muito importante porque as pessoas que procuram a gente no canal, eu costumo dizer lá, antes eu dizia, transmitindo conhecimento. Não, a gente transmite as nossas experiências. Quem tem conhecimento são essas pessoas aqui. São os carentes. Eles dedicaram a vida deles, eu dediquei a minha vida para os meus ofícios, para as coisas que eu resolvi fazer para viver, mas eles dedicaram a vida ao estudo e ao aprofundamento nessa coisa linda que é criar peixe. Então, aqui a gente tem conhecimento técnico de fato e é extremamente importante para que a gente consiga aplicar aqui. Então, quando perguntam para a gente no canal, às vezes eu me esquivo de algumas respostas. Né, professor? Chamam de professor. Professor são os caras aqui, ó. Esses caras aqui que transmitem para a gente. Eu gosto de acabar pesquisando e lendo sobre o assunto, mas se estuda muito para criar peixe. A gente estava aqui informalmente falando sobre, parece que criar peixe é para qualquer um, que cava um buraco, joga o peixe ali e vamos ganhar dinheiro. Não é bem assim. Quer criar peixe é legal, mas tem que estudar. É isso. Valeu, turma. Fiquem bem. E a gente sempre acaba com aquela frase, né? Como um peixe. Bastante peixe. Bastante. Tchau. Tchau. Tá feito. Tá feito. Pirocóptero. Lembra que tinha antigamente? Tá, o áudio eu vou ter que cancelar desse, né?